Vale a pena compartilhar o amor de Deus todo dia e toda hora. Domingo, quarto domingo do Advento, a gente acende a quarta vela, a vela branca que simboliza a paz. O Evangelho, Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho de Altíssimo, e o Senhor, Deus, lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Querido irmão e querida irmã, olhando para esse Evangelho, Maria está na casa dos seus pais, de Joaquim e Ana. De repente, uma criatura muito grande, o anjo Gabriel, chega e fala assim: Ave cheia de graça, ou seja, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada, ficou espantada com aquela saudação. Ela estava ali nos afazeres da casa e de repente um anjo aparece do nada e fala aquilo para ela. Então ela ficou assim, desapontada. E o anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho. E ela fica assim: mas como assim? Ela era noiva de José, mas não estava casada, não tinha dormido com José. Mas daí o anjo fala que é pela ação do Espírito Santo. E depois o anjo fala: tua prima Isabel já está no 6º mês. E ela fica daí onde ela começa a entender a mensagem de Deus, porque Isabel, sua prima, já tem lá nos seus 90 anos, e era estéril, e agora já está no 6º mês. E o anjo fala: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então ela começa a acreditar e aquilo mexe com ela. E então ela entende a mensagem e que ela tem uma missão, e ela diz: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Mas o interessante aqui, querido irmão, querida irmã, é que a partir do sim de Maria, ela quebra a maldição, a desobediência de Eva e de Adão lá do Antigo Testamento, porque eles deixaram ser manipulados pela serpente lá no paraíso, e entrou a morte, o sofrimento, o pecado. E a partir do momento do sim de Maria entrou a vida eterna, a salvação, a libertação, a alegria, a paz ao mundo, que é Jesus Cristo, que começa a ser gerado no ventre de Maria. Por isso, querido irmão e querida irmã, que nós devemos honrar Maria também, honrar ela. Nós devemos um respeito muito grande a ela, porque ela disse sim e ela gerou o menino Jesus e trouxe ao mundo. E que nós sejamos homens e mulheres marianos, devotos de Nossa Senhora, que nós rezamos sempre o terço. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Até a próxima. Pensamentos que levam a Deus.
pensamentos que levam